Continuamos o cenário político. Hoje nós estamos entrevistando Oberi Penha, consultor de turismo, está conversando aqui com a gente sobre os desafios do turismo para essa recuperação econômica, essa tentativa de recuperação. A gente ainda está no meio da pandemia, mas as atividades econômicas tentando se recuperar e o turismo também. Você participa, manda sua pergunta para o nosso convidado, tire sua dúvida no nosso Twitter, @cenapoliticotcm, facebook.com/cenariopoliticotcm, WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, @cenariopoliticotcm. Vanúvio. Carol, fazendo um registro aqui importante das chuvas, né, que caíram em toda a região oeste aqui do estado do Rio Grande do Norte. Outras regiões também registraram precipitações. Isso é muito importante, né, para o homem, a mulher do campo, quem sobrevive aí da agricultura familiar. A gente torce que essas chuvas elas caiam com mais frequência a partir de agora, o chamado inverno possa se fazer presente aqui no estado do Rio Grande do Norte, que em tempos normais, em tempos comuns, seria algo que poderia facilitar, inclusive, ali o turismo, né, em cidades do interior do estado. A gente pode até falar sobre isso com o Oberi daqui a pouquinho. Mas tem informação chegando que é com relação às aglomerações que foram registradas no final de semana, principalmente lá em Tibau do Sul, que é ali onde fica a Praia de Pipa. Nós temos imagens aí, primeiro dessa aglomeração registrada no domingo, né, Carol? Foi no domingo aí essa movimentação. Sábado não foi diferente, né, Vanúvio? Muita gente procurou Pipa, muita gente aí no meio dessa aglomeração. Ganhou repercussão nacional a situação e tá aí. Foi na segunda, né, Vanúvio? Isso, ontem. Ontem, a governadora Fátima Bezerra enviou aí, fez essa convocação das forças de segurança para acabar com a movimentação em Pipa. Depois se reuniu, acho que já hoje, se reuniu com o prefeito de Tibau do Sul, que determinou aí o fechamento. Ontem já funcionou esse fechamento dos estabelecimentos a partir das 10 horas da noite. Vocês podem ver aí as forças atuando em Pipa, na rua que um dia anterior estava aquela movimentação carnavalesca. Aí Mossoró, né, Carol? Também um estabelecimento aqui de Mossoró também registrou aglomeração. O pessoal estava fazendo um carnaval, uma folia. Uma folia ali, vocês podem ver na Avenida Rio Branco, né? A polícia já atuando aí nesse bar que estava lotadíssimo. Vocês veem que tem até o isolamento ali, ó. O pessoal fez na cara de pau mesmo, desrespeitando o decreto governamental sobre aglomerações. Não tem vídeo aí, mas eu recebi imagens de Tibau. O pessoal procurou a cidade de Praia de Tibau para descansar, já que imaginava-se que não iria ter festas, né? O pessoal buscou realmente para descansar, para aliviar a mente. Mas aí, Carol, várias festas clandestinas foram realizadas ali por pessoas que buscavam a farra. E aí a polícia foi acionada, acabou com muitos dos eventos. Paredão de som não podia passar de dia, não. Eu acho que essa turma encontrou um jeitinho de, na madrugada, colocar para dentro o som, muita bebida. E aí a polícia trabalhou e muito durante este carnaval. Continua, viu? Porque hoje ainda é terça-feira e tem gente que ainda não acabou os seus coolers aí de bebidas. Deve aproveitar ainda hoje para amanhã e a polícia sempre atenta ao 190. Pois é, apesar do feriado aqui ter sido somente ontem, por conta do feriado do comerciário que foi antecipado, ainda tem gente que está de folga hoje, aí a folia continua, não é, Vanúvio? O governo do estado resolveu fazer essa convocação das forças de segurança. Acho interessante porque passou campanha eleitoral inteira, a gente aqui falando e mostrando aglomeração. Passou festividades de Natal, e veio a segunda onda, né, entre aspas, justamente, ali pós-período eleitoral. Não, e todo mundo falava com a maior naturalidade. Vamos ver daqui a 15 dias, depois que acabar a campanha, como é que vai ser a resposta aí dos números em relação ao coronavírus. E aí teve festa natalina, que teve feriado também, teve Réveillon, que a gente viu aglomeração, teve veraneio inteiro. Aí agora, depois que as emissoras nacionais chamaram a governadora para entrevista, aí o governo resolveu dizer que a fiscalização, se os municípios que realmente são os responsáveis pela fiscalização não estão agindo, então o governo vai agir. Mas vai tarde já, viu, Vanúvio? Porque desde outubro que a gente vê essas aglomerações. Lembrando que o governo do estado divulgou uma nota ontem afirmando que no estado do Rio Grande do Norte, né,
juntando todos os leitos de UTI, todos os hospitais, atinge já 79% de ocupação. Aqui, na região oeste, algo em torno de 69%. Então, é realmente para a gente se preocupar, porque, como eu disse lá na rádio, Carol, o bombadão, o porte atlético físico, a atleta, ela pode até não sentir a Covid-19, né, participando aí destas festas, mas chega em casa, está lá uma tia, um tio, uma avó idosa, ali já partindo para os 80 e pega essa doença e realmente complica mais ainda. Então, vamos ter um pouco de consciência. Exatamente. E aí, não tem como a gente não chamar o Beri para esse assunto, Beri, porque continuam as medidas de restrição, né, contra as aglomerações. Para o comerciante ali em Pipa, é muito interessante que tenha essa movimentação toda para o hoteleiro, para o dono de bar, para o dono de restaurante. Mas, por outro lado, tem a questão dos decretos ainda com as limitações por conta da Covid-19. O que fazer? O que é que o setor tem feito para driblar isso? Olha, Carol, no caso do Rio Grande do Norte, a atividade turística foi uma das primeiras que sofreram um investimento no sentido de garantir essa questão do distanciamento. Inclusive, o Rio Grande do Norte foi um dos primeiros estados a implantar isso. E nós, naturalmente, do setor, somente aqui em Mossoró, nós seguimos sempre essas regras, não é? É evidente que são muitas situações em que há muita dificuldade de interpretação em tudo isso. A gente recebe informações e desinformações a toda hora. Mas o setor, pelo menos do setor da gastronomia, da hotelaria, posso falar aqui para o Mossoró, tem caminhado. Eu converso praticamente todos os dias com o setor e a gente tem tentado manter tudo isso que é orientado pelos órgãos de saúde, próprios decretos, tudo isso. Mas são situações que a gente está vencendo no dia a dia, né? Aqui mesmo, agora mesmo está sendo perguntado se haveria o Cidade Junina esse ano. Eu faço sempre a contabilidade do tempo de divulgar. Nós temos 3 Cidade Junina em junho, a gente descarta junho, então você vai ter maio, abril e março para divulgar. Então, daqui a pouco. Eu acredito que não vai acontecer o São João, ou pelo menos se acontecer, vai ser mais para frente. Então, são muitas incógnitas nesse setor que a gente está tentando seguir em frente. É evidente que a economia, eu nunca vejo a saúde dissociada da economia, é preciso entender isso também. Mas o setor, de fato, tem sido mais prejudicado. E quando se vê a oportunidade de fazer, como aquele que tem sido lá em Pipa, embora tudo isso que nos deixou aqui está um pouco abismado, né? Porque eu não esperava. É como se você estivesse vendo, por exemplo, um pingo da meia. Eu não imagino isso acontecer por enquanto, em razão de tudo que está acontecendo. Mas são situações que a gente está tentando conviver no dia a dia. A gente sabe das dificuldades que os produtores de eventos, os grandes eventos, essas dificuldades que eles estão passando em todo o Brasil. Só que a gente não vê iniciativas de prefeituras, de governos estaduais, do próprio governo federal, de ajudar essas pessoas, né, ajudar esses empresários no sentido de manter ali não as suas atividades, mas um suporte financeiro. Existe algum tipo de fundo, financiamento, até auxílio, né, como se falou muito, direcionado à parte do turismo, a quem faz parte dessa cadeia? Sim, no caso relativo especificamente ao turismo, sim, o governo federal lançou uma linha de crédito e financiamento para o setor. Houve também outras iniciativas de agentes de fomento, nós discutimos isso, inclusive, no meio do ano passado, porque tinha juros altíssimos e a gente entendia que, naquele momento, isso não deveria ser praticado, porque o setor já estava com muita dificuldade. Mas algumas empresas, micro e pequenas empresas, o próprio Sebrae, em parceria com a Caixa Econômica, disponibilizou recursos para o setor que ainda hoje estão aí para ser ofertados, né? Foram, salvo engano, 28 bilhões de reais destinados para esse setor, para o setor do turismo especificamente. É evidente que alguns foram procurar, outros nem tanto, há uma divulgação também que, ao meu ver, poderia ser mais ampliada, mas existe sim ações feitas no sentido de manter o setor sobrevivendo. Já tem participação chegando aqui, estava até me distraindo lendo aqui, viu, Beri? No próximo bloco a gente começa a participação do pessoal que está em casa. Mas em relação à interiorização do turismo, existe uma aposta do setor de que com a pandemia o turismo local aqui dentro do país vai ser fortalecido e o Rio Grande do Norte tende a ganhar com isso? Não tenha dúvida, Carol. Essa pandemia que, de fato, trouxe muita dificuldade para o setor, ela também está dando a oportunidade de se pensar no futuro a retomada do turismo como ela será, né? Nós entendemos que esse processo de interiorização é muito importante, que ela ocorra, né? Nós estamos numa região que, no caso nosso aqui especificamente,
Nós temos uma região fabulosa, posso citar aqui a região da Costa Branca. Tudo isso tem influência no sentido de que haja a possibilidade de que a gente retome esse processo. No caso do Rio Grande do Norte, nós estamos apostando que essa retomada será muito forte, porque o turismo nacional ele passa a evitar viagens externas, não é isso? E provavelmente o turista vai conhecer melhor o Brasil. E não tenha dúvida que o Nordeste é um dos setores os destinos mais procurados. A última pesquisa da Embratur sinaliza que Pernambuco, pela sequência Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, estão aí entre os estados mais procurados, a que se espera após pandemia. E nós sabemos que no Rio Grande do Norte existe uma política de interiorização que ela ainda está sendo colocada em prática pelo governo do estado, mas o que vai mesmo fortalecer isso é esse momento, com essa retomada, porque vão procurar destinos no interior e nós temos aqui uma região, volto a dizer, a Costa Branca, que é espetacular e nós estamos trabalhando para que ela possa se incorporar nesse processo de retomada do turismo. Dentro desta interiorização que se fala, eu citei no começo aqui do bloco, o inverno, né? E que em outros tempos era motivo também de, nos finais de semana, direcionar, por exemplo, para as serras, né? As famílias aqui da região, de outros estados. Como é que as prefeituras elas podem agir, mesmo em meio a momentos de dificuldade como este em que passamos, para aproveitar deste momento para impulsionar ali algumas ocupações em cidades que são turísticas aqui na região? Predominantemente, a nossa região ela se sobressai mais em razão do sol, né? Praticamente é o ano inteiro com sol. No caso em regiões, agora mesmo, na quinta-feira, eu estou viajando já para a região da Serra, a convite de alguns empresários, para que se faça lá o que se fez agora com a Costa Branca. Reunir os empresários, fazer um diagnóstico da região e, naturalmente, fazer com que essas regiões tornem-se destino turístico. O que a gente tem percebido é a participação pública nisso. No caso aqui da Costa Branca, 4 prefeituras, que no caso Areia Branca, Grossos, Porto Mangue e Tibau, já estão reunidas no sentido de fazer com que o setor privado una-se ao público para tocar essas ações. Eu acho que o gestor público tem que primeiro entender o que papel pode exercer dentro do seu município, qual é a característica que ela tem. Na Serra, evidentemente, nesse período, deve ser fabuloso, porque lá a proposta é do clima frio. Para nós aqui, é importante que haja, no caso específico na nossa região, quanto mais calor, melhor. Mas, volto a dizer, isso é uma percepção que o gestor público tem que ter com relação ao turismo. Se ele entender que a atividade traz desenvolvimento para o município, ele vai encontrar meios, mecanismos ali de oferecer a sua região. É o que a gente está esperando agora da Costa Branca e com esse trabalho que nós vamos iniciar agora na região serrana. Como é esse trabalho que está sendo feito na Costa Branca? A Costa Branca já teve muitas tentativas, né, em relação à Costa Branca. Hoje, o que é que está sendo feito? Carol, posso dizer até com uma certa propriedade, porque eu tenho relação com a Costa Branca desde 2003, quando foi lançado aquele primeiro equipamento aqui na região, que é a Pousada Costa Branca, que hoje está lá desativado. Veja, hoje existe uma intenção, e foi por isso que foi feito um diagnóstico da região, englobando principalmente Grossos, Areia Branca e Porto Mangue, onde os empresários se reuniram, entenderam que era momento de mudar esse cenário, criaram uma associação, eu fui chamado para fazer uma consultoria na região, e a gente entendeu que era momento de se criar, fazer com que, até porque a atividade, essencialmente, é tocada pelo setor privado. Então, prezar que os empresários entendessem esse papel, mas isso fazendo um trabalho para e passo com o poder público, porque há ações que só dependem do poder público, né? A segurança, a sinalização, a divulgação, os acessos, tudo isso depende do poder público, mas o setor privado tem que estar à frente, tomando conta disso, se posicionando, que é o que está acontecendo agora com a Costa Branca. Há uma relação muito grande entre uma agência receptiva aqui de Mossoró, instalada agora pelo empresário Ciro Azevedo, está apostando nisso, né? Fizemos agora recentemente o passeio pela região experimental, que vai servir, inclusive, como base para ser vendido nas agências operadoras de viagem. E o poder público está contribuindo com isso. Eu sempre digo que quando existe essa união entre o poder público, as instituições e o setor privado, tudo se tende a funcionar bem. Vamos fazer um intervalo? No próximo bloco a gente volta conversando mais com o Beri Penha e trazendo a sua participação.